Fala pessoal, tudo bem? Então eu estou aqui nas automações em DS Agente e eu vou mostrar para vocês algumas funções e o funcionamento do nosso agente de IA, certo? Eu vou separar esse vídeo em algumas etapas para que vocês vejam ele e consigam entender da melhor forma possível. Para iniciar aqui, eu vou mostrar para vocês desde a criação dele. Então, essa primeira etapa aqui é a criação de um novo agente. Então, como eu disse, vocês vão vir aqui em automações, DS Agente, vocês vão vir aqui em clicar para adicionar agente, certo? Aqui vai abrir um leque de informações, então eu vou colocar aqui, por exemplo, no nome como teste, então vai ficar aqui, pode ser teste. Aqui vocês vão ver o provedor. Se vocês clicarem em cima, vocês vão ver três opções diferentes. O que são essas opções? São os nossos provedores e como o prompt vai ver, qual prompt vai ler as informações e responder de onde vão ser comprados os tokens de resposta, certo? Então aqui a gente tem o OpenAI padrão, que é o ChatGPT. A gente tem o OpenAI assistente, que também é o ChatGPT, porém esse assistente aqui, ele vem quando o prompt é editado e programado dentro do site da OpenAI, a plataforma externa, e não dentro do nosso editor de agente. Isso aqui é quando ele é diretamente feito no OpenAI. E aqui embaixo nós temos o Gemini, caso você prefira, certo? Aqui embaixo dessa informação no provedor, vocês vão ver o ID do assistente. Essa informação aqui vocês só vão colocar se caso vocês estiverem usando o OpenAI Assistente, certo? Porque você já tem o prompt montado, então vocês só precisam colocar o ID aqui, mas nesse caso eu vou mostrar com o OpenAI padrão. Tendo o OpenAI padrão, vocês vão precisar fazer duas coisas, certo? Vocês vão ir na OpenAI, que é a plataforma externa, a nossa provedora. Vocês vão criar uma conta lá, colocar saldo nessa OpenAI. Pode ser US$ 5, pode ser US$ 10, o que vocês preferirem, certo? E dentro da OpenAI, vocês vão fazer também a API Key de vocês. Vocês vão fazer a criação dela, vão guardar em um local seguro. É importante que vocês guardem essa API Key em um local seguro, que as pessoas que tenham acesso a isso sejam pessoas que vocês confiam e têm confiança, certo? Tendo isso em vista, vocês vão fazer a criação dessa API, vocês vão copiar ela durante a criação, porque depois de criada ela fica em código, então vocês não vão conseguir ver, por isso que é importante vocês guardarem em um local seguro durante a criação. Depois, vocês vão colocar essa API aqui, eu vou colocar qualquer coisa aqui, certo? Porque eu não preparei nenhuma API e não é necessário. Aqui vocês vão escolher o modelo de IA de vocês. Aqui vocês podem ver que tem um monte de opções. Isso porque nós utilizamos a API do ChatGPT, então ele libera todas essas opções para a gente. Mas de antemão eu já afirmo para vocês que as melhores e que funcionam melhor para todos os clientes é a 4.1, 4.1 Mini, 4O e 4O Mini. São as que funcionam melhor e que não tem delay e que a gente sabe que conseguem utilizar as ações corretamente. Então eu vou colocar aqui a 4.1 Mini, por exemplo, que é uma bem barata. Aqui nas instruções, essa parte aqui já é o prompt, certo? Se vocês tiverem ele pré-montado, vocês podem só colar ele aqui. Eu vou colocar só algumas palavras, algumas letras, na verdade, aqui, para que a gente possa fazer a criação, porque ele precisa dessa instrução primeiro aqui, para a gente fazer a criação dele, certo? Aqui a gente pode colocar a base de conhecimento já, porém a gente também pode colocar essa base de conhecimento posteriormente na edição que eu vou mostrar para vocês, certo? E aqui, dando uma explicação um pouco por cima, nós temos a temperatura, que seria o grau de humanidade dessa IA, nós temos o máximo de tokens na resposta, isso é os tokens que a gente vai retirar da OpenAI para fazer a resposta da IA, depois eu vou explicar um pouco melhor para vocês, certo? Nós temos o máximo de mensagem no histórico, que é o máximo de histórico que a IA vai ter para responder novas perguntas. A gente tem o delay para que o agente comece a responder. A gente tem o ignorar mensagens até X segundos que a conversa foi criada, que é para realmente isso, para a gente ignorar as mensagens por tantos segundos até que a gente comece a responder, no caso o agente, e também responder tickets com responsável ou não, certo? Isso funciona por quê? Porque dentro das conversas no CRM, vocês devem ter visto nas outras aulas, quando nós temos conversas e um dos nossos funcionários atende essa pessoa, ele fica como responsável. E essa opção está aqui para que quando o nosso funcionário comece a responder esse cliente, a IA pare automaticamente de responder. Senão vai ficar a mensagem do funcionário mais mensagem da IA e aí vai ficar desorganizado, certo? Aqui embaixo nós temos mais algumas informações que são dividir respostas em blocos, que é, por exemplo, para a mensagem, em vez de ficar gigantesca assim, ele vai dividir em blocos e vai enviando uma de cada vez, certo? Nós temos o processar imagens, que é para IA identificar as imagens enviadas pelos clientes, desabilitar a gente quando responder fora da plataforma, que é basicamente quando vocês respondem esse cliente pelo dispositivo celular ou
pelo computador, desde que esteja fora da plataforma. Isso vai desabilitar o agente, e aí vocês podem ativar se for da preferência de vocês. E aqui nós temos as regras de ativação, que vocês podem adicionar o grupo agora ou posteriormente na edição também, que é basicamente adicionar uma regra para que o agente vá ativar ou não. Vocês podem fazer isso baseado em tags, vocês podem fazer isso como vocês preferirem. Então, por exemplo, aqui é o tipo tag, mas a gente tem o tipo fila também. A gente vai escolher se tem a tag ou se não tem a tag para fazer a ativação e vai selecionar a tag, certo? Então, a gente clica aqui em adicionar e o agente foi adicionado, certo? Agora, para a gente fazer a edição dele, basta a gente clicar em cima que ele vai abrir todo o leque de opções que eu vou explicar agora para vocês no próximo vídeo. Então, voltando a como explicar para vocês como fazer com que o agente responda automaticamente certas mensagens do leads que estão chegando, para que a gente não precise ativar ela manualmente, a gente vai ter que fazer a seguinte configuração. Eu estou aqui em DS Agente, com o meu agente criado, o nome dele é teste. Eu vou vir aqui nas filas. Vocês podem ver que eu tenho uma fila criada com o nome DS Agente. Eu vou clicar aqui no ícone do lápis para editar essa fila e aqui vocês vão ver a opção de DS Agente. Eu vou colocar aqui o teste, que é o nosso DS Agente, então é importante que ele esteja aqui e vou clicar em salvar. Apareceu a mensagem de successful, é porque o agente está lá dentro. Então, se eu clicar aqui no ícone do lápis, o agente vai estar aqui cadastrado. O que eu vou fazer agora? Com o agente dentro da fila, eu vou ir até canais de atendimento. Vou entrar aqui nesse WhatsApp que está desconectado, mas o de vocês vai estar conectado. Então a gente vai clicar aqui e aqui a gente vai ter a opção de filas. Eu vou abrir esse leque aqui e vou colocar a fila DS Agente aqui dentro, certo? Feito isso, clicou em salvar, está feito. Por que isso vai acontecer? A gente tem que colocar dentro do canal de atendimento a nossa fila, porque a fila já está com o DS Agente. E por ser a fila ali dentro dos canais de atendimento, a mensagem, o lead novo vai ser encaminhado para essa fila e aí sim ele já vai começar o atendimento, certo? Agora aqui dentro da edição do agente, nós podemos ver aqui em cima que nós temos algumas opções diferentes. Nós temos o treinamento, conhecimento, ferramentas, teste e uso. Eu vou explicar para vocês cada um deles, mas primeiro aqui em treinamento eu vou voltar a falar sobre aquelas configurações que a gente podia ver até mesmo na criação. Porém agora eu vou falar um pouco melhor para vocês. Aqui vocês podem ver que tem o nome, tem o provedor que a gente pode mudar caso a gente queira. Aqui nós temos a API Key e aqui, se a gente clicar em configurações, nós teremos aquele lequezinho de opções que nós tivemos para se a gente quer que o agente responda tickets com responsáveis ou não, dividir respostas em blocos, a gente vai selecionar se a gente quer que eles fiquem ativos ou não, certo? Aqui, se a gente clicar nessa engrenagem, a gente vai abrir mais um leque de opções que também estavam lá anteriormente, porém aqui eu vou explicar um pouco mais para vocês, certo? Aqui a gente pode abrir para mudar o modelo, caso vocês queiram mudar, certo? Aqui a temperatura, como eu falei, ela é o grau de humanidade da IA, certo? Então, quanto mais alto tiver essa temperatura, mais robótico vai ser. Quanto menor, mais humano vai ser. Então, se tu quer uma, uma IA que seja bem humana, a gente coloca ali até uns 0,6 mais ou menos. No máximo 0,5 que é o limite. E se a gente quiser bem robótica, é no máximo 1 de temperatura, certo? Se caso tiver temperatura em 1 e tu vê que nossa gente está começando a mandar mensagens em código, isso é porque a temperatura está muito alta para o nosso prompt, para o prompt que nós criamos. Então a gente diminui um pouco, coloca 8, 7, que aí já vai estar funcionando certinho para você, certo? Então essa temperatura aqui é importante vocês configurarem entre 0,5 e 1. Aqui o máximo de mensagem no histórico a gente pode deixar bastante, tá? A gente pode deixar entre uns 30 mais ou menos. Por quê? Isso aqui vai ser o máximo de mensagens que a IA vai guardar no histórico dela para responder a próxima pergunta. Então, por exemplo, se a primeira pergunta foi o nome da pessoa e a gente não quer que a IA repita o nome de novo, a pergunta do nome de novo, a gente precisa com esse histórico bem grande para que ela termine toda a conversação ainda sabendo do nome da pessoa, certo? Máximo de tokens na resposta. Isso aqui é porque para que a IA responda, a OpenAI, com o saldo que tem lá, vai ser utilizada para comprar os tokens de resposta. Os tokens de respostas é basicamente o código que vai fazer com que a nossa IA responda. Então aqui a gente vai deixar entre 150 a no máximo 200, certo? Então coloca aqui 200, que tá tranquilo, certo? Coloca 150, tá tranquilo. Isso pode mudar um pouquinho no saldo, se tu deixar um valor muito alto, o saldo vai ser utilizado um pouco mais, porque ele vai fazer com que compre mais tokens de resposta, porém é importante que ele tenha pelo menos os seus 130 mais ou menos, para que as respostas, as mensagens não fiquem cortadas. Por quê? Se a IA for fazer uma explicação grande, uma mensagem complexa, e os tokens de resposta estiverem muito baixo, por exemplo, 50,
vai fazer com que a mensagem fique cortada no meio, certo? Aqui embaixo, as opções de delay, é bem importante a gente prestar atenção nisso, certo? Isso aqui é o delay que vai fazer a IA responder. Então, por exemplo, se o cliente mandar mais de uma resposta, por exemplo, mais de uma mensagem, desculpa, por exemplo, o cliente vai lá e manda três mensagens. Oi, tudo bem? Estou interessado. Se o delay estiver em zero, a IA vai tentar responder as três mensagens e isso vai causar uma duplicação. Por quê? Porque o delay está muito baixo. Então tem três mensagens e a IA quer responder essas três mensagens. Então ela manda três respostas diferentes, o que fica complicado. Então, para garantir que vai dar tudo certo, a gente pode colocar esse delay aqui em uns 20 segundos a 30 segundos ali, um pouco mais se vocês preferirem, um pouco menos se preferirem, mas é importante a gente ter um delay que a gente imagina que vai ser suficiente para o cliente mandar todas as mensagens que ele precisa, depois a IA vai ler todas as mensagens e responder todas de forma única. Então, com uma única mensagem ou duas mensagens, enfim, quantas elas precisar, porém, já tendo interpretado todas as mensagens, para não acontecer dela alucinar, certo? Ignorar a mensagem até X segundos. Essa aqui vocês podem deixar um pouquinho ali, se caso vocês querem que ela ignore, porém, eu recomendo deixar zerado essa função aqui, porque ela é uma função que pode atrapalhar um pouco o funcionamento de vocês, certo? Aqui embaixo, vocês vão ver que nós temos duas opções, o follow-up e o analisador de ações. O follow-up, ele é basicamente adicionar uma mensagem de lembrete para as pessoas. Então, a gente pode deixar aqui como manual, e aí vocês vão colocar o nome do follow-up para vocês identificarem qual é. Vão colocar a mensagem que vocês querem, certo? Porque esse aqui é o manual. Vão escolher o tempo e vão escolher se ele é único, recorrente ou diário. Então, ele vai mandar essa mensagem sempre que o cliente não responder, como um lembrete de que a gente ainda está ali, certo? Ou então, a gente também tem a opção de generativo, que daí tu só dá as instruções para o follow do que você quer, e a IA vai montar a mensagem que ela quer. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que a instrução para o follow, que é: Oi, ainda está aí? Ou então eu coloco que tu quer perguntar se a pessoa ainda está ali, e aí o agente vai mandar mensagens diferentes para os clientes, dando esse lembrete de que a gente está lá. Então ainda vai ser essa mesma configuração de único, recorrente e diário, para ver como que a gente quer, o tempo selecionado e prontinho, é só clicar em adicionar, certo? Aqui no analisador de ações, ele é basicamente um reforço para todas as ações que a gente coloca no prompt, todos os gatilhos que eu vou apresentar para vocês posteriormente, certo? Então, clicando aqui, a gente pode escrever ele, como vocês podem ver, ou então vocês podem vir aqui, ó, ver regras padrão, e vocês podem copiar ou usar como base. Eu recomendo usar como base porque nós já temos essa base aqui e a gente sabe que funciona bem. Aqui normalmente é como funciona já dando um reforço para todas as ações principais que a gente vai ter dentro do nosso prompt, que é exatamente o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, para editar ele, a gente só clica em cima que vai abrir essas funções, certo? Então aqui a gente pode escrever como a gente quer. Aqui eu coloquei etapas para ficar mais explicativo para vocês como que é cada gatilho, que são esses aqui embaixo. Porém, o prompt de vocês vai ser extenso, vai ter uma explicação. Isso vocês podem gerar com uma inteligência artificial, se vocês quiserem, mas aqui é basicamente uma explicação geral para o prompt. Vocês vão dizer o que vocês são, então vocês vão dar o tom de personalidade, vocês vão dar se ela manda emoji, se ela não manda. Vocês vão explicar todo o funcionamento para esse prompt. Explicando o gatilho para vocês, eu vou explicar um a um. Então, aqui, um exemplo. Pergunta um: Você já comprou anteriormente nessa loja? Se o cliente responder não, execute essa ação. O que seria essa ação? Essa ação pode ser, por exemplo, adicionar tag. E aí a gente vai aqui, clicar e vai adicionar a tag. Aqui a gente coloca como lead novo. Por quê? Porque a gente não tinha conversado com esse cliente anteriormente. Essa é a primeira vez que ele vai comprar na loja, então ele vai ficar com uma tag aqui de identificação. E aí, se eu quiser mais, eu posso criá-la nas tags e depois eu só adiciono aqui, porque ela vai aparecer aqui dentre as opções. A próxima seria o transferir ticket. Então a gente coloca aqui: se o cliente pedir para falar com o suporte, execute essa ação. Esse exemplo que eu dei aqui é, por exemplo, o agente está em conversação com o lead. Ele pergunta para o lead o que o lead precisa. O lead vai falar que precisa falar com o suporte. Após o agente identificar isso, ele vai executar esta ação aqui, que é esse gatilho. A gente vai escolher a fila, que é a fila do suporte. Aqui eu tenho um atendimento humano de fila criada, porém, vocês podem colocar escrito como suporte se vocês tiverem a fila do suporte criada. E aí, vocês só vão clicar em atualizar ou adicionar. Foi? Mas colocando aqui, coloca ali, atendimento humano, não tinha ido porque eu não tinha atualizado nenhum, mas vocês colocariam no caso suporte, no caso do exemplo, clicariam em adicionar e pronto, tá criada, certo? Aqui o canal ficou undefined porque eu não coloquei nenhum canal de atendimento, mas se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui e selecionar um canal de atendimento. Terceiro exemplo, se o cliente pedir para agendar uma reunião, execute essa ação.
enviar horários disponíveis. Essa ação aqui, vocês precisam estar com a agenda do Google toda vinculada na plataforma, certo? Isso eu vou mostrar para vocês depois. Isso vai fazer com que esse gatilho ative, o agente vai olhar dentro do Google Agenda, vai ver os horários disponíveis e vai mandar para o cliente para ver o melhor horário para poder marcar essa reunião. Então, quarto exemplo, se o cliente pedir um exemplo, execute essa ação. Essa aqui seria enviar funil do DS Voice. Aqui eu coloquei um exemplo no sentido de, por exemplo, vocês são uma loja de decoração. Vocês têm a decoração do Ben 10, a decoração do Homem-Aranha, a decoração do Hulk, e aí vocês vão colocar lá Hulk, 2, Homem-Aranha. E aí, se o cliente, por exemplo, pedir, se o cliente pedir exemplo então a gente coloca aqui o DS Voice para poder fazer o envio de um fluxo. Que esse fluxo seria o quê? Seriam todas as fotos que vocês têm do personagem, que é o personagem número um, o valor e todas essas coisas que vocês podem configurar dentro do fluxo que vocês veem nas outras aulas. Aqui a gente coloca, por exemplo, o funil que eu tenho é o funil de saudação, mas a gente colocaria o funil do Hulk. Se eu adicionar, ele vai estar aqui prontinho. Etapa 5. Criar card no CRM. Se caso vocês não tiverem no canal de atendimento a função de criar card automática, vocês quiserem fazer isso manualmente pelo agente, por exemplo, vocês vão colocar essa função aqui, criar card no CRM. O exemplo que eu dei aqui é, se o cliente falar que tem interesse, execute essa ação. Vocês vão selecionar a pipeline, aqui a pipeline que nós temos é a pipeline teste, e aí vocês vão selecionar a coluna para qual ele vai, certo? Então vocês podem colocar aqui em entrada, por exemplo, porque ele está entrando em contato agora, a gente apenas descobriu que ele tem interesse, então ele é qualificado para que ele esteja lá na nossa organização. Clicou em adicionar, tá ali o gatilho certinho. Se ele ficar aqui embaixo, é só vocês colocarem ali em cima de novo, certo? Não tem problema nenhum, não vai fazer nenhum problema pro prompt, não vai alucinar por conta disso, é mais uma opção organizacional ali mesmo de visibilidade para vocês. Agora aqui. Se o cliente falar que quer orçamento, esse exemplo aqui eu dei para transferir coluna no CRM. Então, por exemplo, o cliente saiu dali de conversação e agora ele foi para orçamento. Então, a gente vai selecionar aqui, coloca teste e a coluna a gente colocaria orçamento. Ou, por exemplo, aqui a gente colocaria em qualificados, se a gente entender que esse lead é um lead qualificado. Aqui é a etapa 7. Pergunte qual o seu CPF. Essa aqui eu coloquei para a opção de salvar variável. A gente vai colocar ela aqui do ladinho. Isso aqui vocês vão ver que ela é um pouco diferente. Ela pede para a gente explicar o que a gente quer. Então eu vou colocar aqui CPF adicionar. Então, ele vai ficar salvo como CPF. Então, vocês vão ter essa variável salva, que é o CPF do cliente. Vocês vão ver ela lá no card do cliente. E essas últimas três aqui, de forma mais dinâmica, ela é fazer requisição HTTP, que seria, por exemplo, se vocês têm um webhook ou alguma plataforma externa e vocês querem fazer uma requisição para o funcionamento dela ali, um gatilho, alguma coisa, vocês colocam esse gatilho aqui. Essa outra seria o randomizar canal, que é se vocês querem randomizar os canais de atendimento para quais vocês estão enviando mensagem ou as mensagens estão chegando. E essa última aqui é finalizar atendimento. Então, por exemplo, se eu já fiz tudo que eu precisava aqui, já fiz todo o atendimento do cliente e é isso aí, não tenho mais perguntas, a gente já acabou o que a gente vai fazer, eu venho e puxo esse ticket aqui para finalizar o atendimento e depois disso o ticket vai ser encerrado e a gente vai precisar abrir de novo caso a gente queira conversar com ele novamente. Então, continuando aqui nas outras partes do nosso agente, a gente tem o conhecimento, que é basicamente alimentar a nossa IA, trazer as informações mais atualizadas possíveis e deixar aqui guardado de uma forma mais organizada. Aqui a gente pode clicar em adicionar para adicionar um documento, então assim que eu clicar aqui em adicionar, vai abrir um leque de arquivos, que eu tenho no meu computador, para poder enviar para cá. Ele pode ser um PDF, ele pode ser um documento do Google, ele pode ser um arquivo TXT, então vai do que vocês preferirem. Aqui embaixo nós temos um que é diferente, que é o link do Google Sheets. Isso aqui é para quando a gente tem uma planilha online, certo? No Google Sheets, a gente só coloca o URL dela aqui, que é o link dela, e aí a gente vai conseguir pegar como base de conhecimento. Ou então a gente pode clicar aqui e colocar a de HTTP Request, que é basicamente a mesma coisa, só que com HTTP Request para outros tipos de link, como documentos, esse tipo de coisa. Aqui nós temos as ferramentas, aqui a gente consegue ativar para todos os tickets, o agente para todos os novos tickets, a gente pode desativar para todos os tickets e a gente pode desativar os que estão com o responsável. Inclusive, como vocês podem ver aqui, se a gente colocar o mouse em cima, a gente consegue ver uma explicaçãozinha melhor sobre isso. Aqui em cima a gente é só para gerenciamento, então a gente consegue ver aqui quantos estão ativos, quantos estão com responsável, quantos estão sem responsável. Aqui embaixo a gente vai ter os agendamentos, então se a gente deixar ativo aqui, ó, apareceu uma mensagem de erro porque eu não tenho nenhuma conta vinculada, mas a gente conseguiria deixar ele ativo aqui para que ele funcione corretamente. A gente vem aqui em adicionar conta, vai abrir essas informações aqui, que é bem simples, é só vocês conectarem a conta, mas como eu não tenho nenhuma programada aqui, ela não vai aparecer.
Aqui embaixo a gente tem as regras de ativações, que é aquilo que eu tinha explicado anteriormente para vocês. Então a gente pode adicionar uma nova, clicando em adicionar grupo, a gente vai escolher o operador do grupo e ver se todas as regras podem ser atendidas ou pelo menos uma regra deve ser atendida. Isso vai do conhecimento de vocês ou de como vocês querem que funcionem. Então a gente clica aqui em adicionar nova regra, a gente tem as duas opções aqui, tem e não tem para ativação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma tag e eu vou colocar a tag de lead novo. Se eu colocar aqui que tem, aí ela só vai ativar para os leads que tem essa tag. Se eu colocar não tem, ela só vai ativar para os leads que não tem a tag. Clicou em salvar aqui, ela já fica aqui embaixo certinho. Aqui a gente vai ter o teste, que é realmente a gente testar na nossa IA. Então a gente vai verificar os testes aqui, eu vou colocar novamente qualquer coisa, só para ficar salvo alguma coisinha ali, alguma informação. E aí a gente vai colocar para rodar isso aqui. Como ali eu não tenho uma API pronta, vocês vão ver esse erro aqui, ó. Assim que eu envio a mensagem, ela não vai responder. Por que que isso acontece? Porque eu não tenho uma API cadastrada. Então, cliquei em salvar, mandei um oi, ela não responde porque não tem API. Então, é importante a gente sempre ressaltar isso. Às vezes a IA não vai responder e aí a gente vai ter que fazer as nossas coisas ali básicas para ver o porquê que ela não respondeu. A gente vai ver se a API está correta, a gente vai ver se a gente tem saldo na OpenAI e aí a gente vai ver a configuração que eu vou mostrar para vocês depois de como adicionar ela diretamente para responder automaticamente. E aqui, quando a gente tiver tudo configurado certinho, ele vai responder como se fosse um cliente e a gente vai ter toda uma conversação e toda a explicação de como funcionaria esse prompt. E aqui, por último, a gente vai ter uso. Aqui é basicamente a gente vai ver o uso da plataforma, custo estimado, o total de tokens que ela gasta. Aqui vocês podem ver que tem algumas informações, porque eu fiz aquele testezinho ali do Oi. Aqui vai mostrar o total de tokens, o total de custo estimado em dólares, porque é assim que a gente coloca o saldo lá, são $5 ou $10, como vocês preferirem. As requisições, a média, então vocês vão ver aqui certinho no dashboard do que está sendo feito para que vocês possam verificar se o uso está muito alto, se o uso está baixo, como é que está. Isso aqui é totalmente uma questão organizacional. Certo, pessoal. Então vamos lá. Como que a gente utiliza a ferramenta DS Voice que se encontra aqui no menu lateral esquerdo, aqui onde está DS Voice? O objetivo da ferramenta é funcionar como uma espécie de respostas rápidas. Sabe aquele lá do WhatsApp que tu bota uma barrinha na aba de digitar mensagem e ele puxa algumas respostas que estão prontas? Aqui vai funcionar da mesma maneira, só que de uma maneira mais turbinada. Como assim? Aqui tu não vai deixar pronto só mensagens. Aqui tu vai deixar pronto mensagens de texto, áudios, imagens ou vídeos, documentos, planilhas, PDFs, e tu consegue não só enviar tudo isso aqui de forma separada, mas em funis é onde tu consegue ir montando uma estrutura, um processo de atendimento, padronizando todo o teu atendimento. Então vamos por partes. Primeiro aqui em mensagens. Eu venho aqui no canto superior direito, onde está novo item. Eu dou um título para a mensagem. Então nesse caso vamos colocar a mensagem 1. Você pode colocar o nome que você quiser para conseguir se localizar, certo? Qual é o objetivo aqui? Tu vai escrever a mensagem que tu quer mandar frequentemente. A ideia aqui, nessa mensagem, eu vou fazer como se fosse uma mensagem de saudação. Então, para isso, eu vou utilizar essas variáveis que tem aqui embaixo. Então, nome completo vai puxar o nome completo do lead, o nome que está lá no WhatsApp dele. Então, por exemplo, se o nome lá no WhatsApp dele tiver Vinícius Santos, ele vai puxar aqui automaticamente um Olá, que é o que eu escrevi, Vinícius Santos. Em primeiro nome, ele puxaria Olá, Vinícius. E a saudação, ele vai dar um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, de acordo com o horário que está sendo enviado. Então, na parte da manhã, se essa mensagem for enviada, ele vai puxar um bom dia. Se for enviada na parte da tarde, ele vai puxar um boa tarde. Se for enviado na parte da noite, vai ser um boa noite. Se for de madrugada, vai ser um boa madrugada. Então, eu vou botar aqui um olá, espaço, vou clicar em primeiro nome, e daí vou colocar uma vírgula, espaço, saudação. O que ele vai fazer aqui? Olá, Vinícius, boa tarde, de acordo com o horário. Feito isso, e isso aqui poderia ser colocado qualquer mensagem, a ideia é ser uma mensagem que vocês vão usar aí frequentemente, cliquei em salvar, salvou ali a mensagem, certo? Agora vamos para áudio. Aqui tu vai pegar um áudio do próprio WhatsApp, perfeito? Então eu venho aqui no próprio WhatsApp, clico em um áudio, tu pode gravar esse áudio ali no próprio WhatsApp, clica aqui nessa seta, vai vir em download, baixou o áudio, pronto. Agora é só subir ele na ferramenta. Como que eu faço isso? Vem novo item, vou dar um nome aqui pro, vou dar um título para eu conseguir me localizar. Áudio
Importante, na hora que for subir o áudio, tu tem que habilitar essa opção enviar como gravado na hora. Por quê? Porque daí quando tu enviar esse áudio ali na conversa pro lead, pro contato, lá no WhatsApp dele vai aparecer aquela tag de gravando. Então a percepção que ele vai ter é que o atendente que está enviando a mensagem ali para ele ou enviando o áudio, ele está ali naquele mesmo momento gravando o áudio para ele, não uma automação ou um robô. Marcamos a opção, vou clicar aqui nesse ícone, vai abrir a aba, então vou vir aqui em Downloads, vou clicar no áudio que eu acabei de baixar ali do WhatsApp e salvar. Salvei, pronto. Agora vamos para mídias. Aqui tu vai subir imagens e vídeos que tu costuma enviar frequentemente ali no atendimento. Então, vamos em novo item. Vou colocar imagem 01. Pode colocar qualquer título. Eu vou subir a imagem aqui. Deixa eu pegar. Eu poderia colocar uma legenda para aparecer embaixo ali da mensagem na hora que envia ali no WhatsApp. Nesse caso não vou colocar nada. Vou colocar um. Olá. Salvei. Pronto, salvamos a imagem. Documentos, aqui tu vai subir PDFs, planilhas, tudo que tu envia de documento ali no WhatsApp. Então, por exemplo, propostas. O cliente pediu para ver o preço de tal produto. E tu sempre envia um PDF que é a proposta comercial ali do teu produto. Então, tu já deixa ele pronto e tu pode enviar a qualquer momento. Então, vou vir aqui em novo item, PDF. Clico aqui, vai abrir, escolho o documento, salvar, pronto. Então, agora eu já tenho tudo isso pronto e eu posso enviar a qualquer momento aqui na minha aba de conversas. Como assim? Lead perguntou alguma coisa. Eu tenho já um funil, eu já tenho mensagens, áudios, já tenho pronto para responder aquela dúvida que ele mandou ali no WhatsApp. Eu posso clicar nesse ícone de envio aqui embaixo, vai abrir um menu. Aqui é funis, que a gente vai ver logo em seguida. Mas aqui é mensagens, então vai aparecer as mensagens que eu tenho. Se eu clico para enviar, vai aparecer uma mensagem de confirmação para eu saber o que está escrito naquela mensagem. Posso enviar e vai ser enviado ali para o lead. Aqui é áudio, aqui é imagens e aqui é documentos. Se eu quiser, também tem um atalho logo aqui abaixo dessa aba de digitar mensagem. Então, se eu escrevo, por exemplo, áudio aqui, já vai puxar a mensagem que tá com o título que tu escreveu aqui. Então já vai facilitar muito a tua vida para não ficar procurando o que tu tem pronto aqui nesse menu. Agora a gente vai para a parte de funis de atendimento. Então a gente vai vir aqui em funis. A ideia é a gente pegar as mensagens que a gente salvou, os áudios, as mídias, os documentos e montar um processo de atendimento. Como assim? Viemos em funis, novo item. Vamos dar um nome para esse funil. Tá? Funil de saudação. Adicionar etapa. Agora a gente vai escolher uma mensagem, um áudio, uma mídia, um documento, o que a gente preferir. Então a gente vai montar o funil de acordo com o que a gente quer enviar ali para o lead. Então nesse caso vou enviar primeiro uma mensagem, clico aqui em selecionar, vai aparecer a mensagem. Aqui delay para executar a ação, o que é isso? É o tempo que vai demorar para a mensagem ser enviada ali para o lead. Eu vou deixar em 5 segundos, eu poderia colocar em minutos e segundos. Então vou deixar aqui em 5. Agora, eu poderia colocar uma outra mensagem, se eu tivesse ali. Digamos que se eu quiser criar um funil onde só tem mensagens, não tem nada de áudio, nada de mídia, fica totalmente a liberdade criativa ali para ti. Nesse caso, eu vou botar um áudio. Então, clico aqui em áudio, selecionar item e vou selecionar o áudio. Daí aqui eu vou botar o delay. Esse delay é o tempo que vai aparecer digitando, gravando, como é um áudio, é o tempo que vai aparecer gravando para o lead lá no WhatsApp dele. Clica em adicionar, pronto. Agora eu vou colocar uma imagem. Clico aqui nas mídias, seleciono a imagem que eu quero. Por isso que é importante tu dar um título que tu vai conseguir se localizar depois. Adicionar, agora eu vou colocar um documento. Então vou selecionar aqui o documento. Pronto. Eu posso inverter a ordem do que eu quero enviar aqui. Então se eu quiser, por exemplo, pegar esse PDF que eu botei por último e colocar ele lá por cima, posso fazer isso aí também, certo? Então, ao total vai dar 25 segundos, o tempo para enviar todo esse funil que a gente criou. Clico em salvar. Agora, aqui em conversas, se a gente pega ali o nosso contato, o funil ele já está aparecendo aqui. Então, se eu escrevo funil, já aparece aqui.
botei só 2 letras, ele já apareceu aqui embaixo, mas aqui ele também já vai aparecer. Então aqui eu estou em funil, funil de saudação. Perfeito. Vou clicar para enviar, vai aparecer uma mensagem de confirmação. Então aqui vai mostrar tudo que vai ser enviado nesse funil. Cliquei para enviar, agora aqui está aparecendo uma mensagem que significa que esse funil está sendo enviado. Eu posso parar o envio dele a qualquer momento, mas aqui ele já está começando a enviar. Então olha só, olá Vinícius, boa tarde. Por que ele pegou olá Vinícius, boa tarde? Por causa das variáveis que a gente colocou. A gente só escreveu a palavra olá, mas ele puxou um olá Vinícius, variável de primeiro nome, e o boa tarde, que é variável de saudação. Agora ele enviou o áudio, enviou a imagem e agora ele vai enviar por último a proposta de valor, que é o PDF. Então a ideia disso é tu otimizar todo o teu atendimento. Mas a gente consegue automatizar o envio dele aqui no CRM, que eu vou ter uma aula explicando como que a gente faz isso. Por exemplo, automatizar ele aqui em follow-up. Mas a gente também pode utilizar a parte de gatilhos, que é o que a gente vai ver agora na próxima aula. Certo, agora vamos explicar como é que funciona essa parte de gatilhos, que em alguns momentos vai ser bastante útil para ti. Por exemplo, a parte que mais vai ser útil é para tu diminuir ao máximo o tempo de resposta, que é algo que impede muitas vezes de vender. Então, por exemplo, o lead chamou a tua empresa no WhatsApp, tu precisa que ele seja atendido de maneira rápida e de maneira humanizada. Então, o gatilho, ele vai fazer a gente automatizar o envio desses funis de acordo com palavras-chave que o lead envia no WhatsApp. Como assim? Vamos lá. Vem aqui em gatilhos, novo item. Vamos dar um nome para esse gatilho. O nome do gatilho vai ser saudação. Funil a ser disparado. Qual é o funil que a gente quer enviar quando esse gatilho for acionado? Obviamente, vai ser o funil de saudação. Então, você vai clicar aqui. Como nós só temos criado um funil, vai aparecer apenas esse funil. Agora, se a gente tivesse vários outros, ia aparecer uma lista com todos os funis criados. Então, vamos clicar aqui. Tags. Isso aqui é muito importante. Para que serve isso? Quando esse gatilho for acionado, vai enviar ali o funil de saudação que nós criamos. Mas ele também vai colocar uma tag, uma etiqueta no contato daquele lead. Então, muitas vezes, tu subiu, por exemplo, uma campanha de tráfego, onde o lead clicou no anúncio e ele vai ser direcionado para o WhatsApp. Só que quando ele é enviado para o WhatsApp, vai ter uma mensagem padrão para ele enviar, para iniciar a conversa. Às vezes tu consegue saber de qual campanha esse lead veio, ou se ele veio do Google, ou se ele veio de alguma outra página, ou se ele veio de um outro funil, de um outro canal de aquisição, de acordo com a mensagem que ele envia. Então a tag ela vai servir para colocar, para tu saber de onde que esse lead veio. Então aqui nesse caso eu vou pegar a tag lead novo. Então eu clico aqui em tag, se eu escrevo lead já vai aparecer. No caso é a única tag que eu tenho criada aqui. Então quando o lead chamar no WhatsApp com a mensagem que a gente vai colocar agora, vai acionar um gatilho e ele vai enviar esse funil aqui e já colocar uma etiqueta ali no card do lead. Perfeito. Agora tem essa parte, atraso antes do disparo, ou seja, assim que esse funil, que esse gatilho ser acionado, quanto tempo eu quero que demore para esse funil ser enviado? Eu quero que seja imediatamente? Eu quero que espere 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, 2 minutos? Aqui é onde tu vai definir isso. Então, por exemplo, se eu quero que demore 1 minuto para ser enviado, eu coloco aqui 60 segundos. Se eu quero que demore 2 minutos, eu vou botar 120 segundos. Então aqui se atente para sempre colocar o tempo em segundos. Aqui nesse caso eu vou botar 10 segundos. Show. Agora a gente tem algumas opções aqui embaixo. Não enviar para contatos salvos, não enviar para grupos, ignorar maiúsculas e minúsculas, disparar no WhatsApp, disparar no Instagram. Nesse caso, eu vou habilitar essa opção aqui, disparar no WhatsApp, porque eu quero que seja enviado apenas no WhatsApp. Mas se eu quisesse que fosse enviado também no direct do Instagram, eu poderia colocar aqui e habilitar essa opção. Ignorar maiúsculas e minúsculas, bom, aqui já está bem sugestivo, né? Então, vai habilitar a única coisa que é importante para ti, ou todas que são importantes para ti. Agora, como o intuito é sempre mandar no WhatsApp, você sempre tem que habilitar essa opção disparar no WhatsApp. Obrigatoriamente, se não estiver habilitado essa opção disparar no WhatsApp, não vai ser enviado ali o funil. Perfeito? Habilitamos aqui a opção, já selecionamos o funil,
colocamos uma etiqueta, agora a gente vai clicar em condição de mensagem. Isso que é o mais importante. Isso aqui que de fato vai ser o gatilho. É isso aqui que vai acionar o gatilho. Então aqui a gente tem a palavra se e agora a gente seleciona uma opção. Então, se a mensagem é igual a, ou se a mensagem contém alguma palavra, alguma letra, algum número, ou se a mensagem começa com alguma letra, alguma palavra, algum número, ou se a mensagem não contém. Então, isso são os gatilhos. Qual é o que a gente vai selecionar agora? Se a mensagem é igual a, ou se a mensagem ela for igual, daí a gente clica em palavra-chave, eu vou selecionar aqui a frase, simulando a mensagem que o lead colocaria. Então, aqui nesse caso, a frase é: Olá, quero saber mais sobre a empresa XYZ. Isso é uma palavra, é uma frase que a gente colocaria, por exemplo, em um anúncio, para que quando o lead clicasse no anúncio e fosse para o WhatsApp, ele mandasse essa frase aqui. Ou você quer que seja essa frase, mas também tem várias outras. Então, tu consegue colocar quantas frases, quantas palavras, quantas letras, várias palavras-chave que vão acionar esse gatilho. E tu também pode colocar mais de uma condição. Então, essa aqui é: se a mensagem é igual a Olá, quero saber mais sobre a empresa XYZ. Mas se eu quisesse colocar: se a mensagem contém a palavra, a letra A, acione o gatilho e envie esse funil. Ou seja, tu consegue trabalhar de várias maneiras aqui, certo? Mas nesse caso a gente vai trabalhar apenas com essa possibilidade aqui. Então, quando o lead enviar, olá, quero saber mais sobre a empresa XYZ, vai acionar o gatilho, vai disparar no WhatsApp, vai enviar o funil saudação e vai colocar a etiqueta lead novo. Perfeito? Clicamos em salvar. Agora a gente vai vir aqui nas conversas e vamos disparar esse funil. Vamos esperar o lead enviar essa mensagem. Quando ele enviar essa mensagem, vai disparar ali o funil. Lead enviou. Olá, quero saber mais sobre a empresa XYZ. Vai dar o delay que a gente colocou de 10 segundos e vai começar a enviar o funil. Ó, aqui já mostra gatilho DS Voice, saudação enviado. Então agora ele já está começando a enviar aquele funil que a gente colocou. Então aqui tu já começa a garantir que o tempo de resposta ele vai ser rápido através ali do funil. O lead mandou a mensagem, eu consigo enviar esse funil 1 minuto depois. E daí é um funil mais humanizado, porque lá na percepção do WhatsApp do lead, ele está vendo que o áudio está sendo gravado na hora, que a mensagem está sendo digitada. Então é algo muito mais humanizado e ao mesmo tempo o tempo de resposta ele é muito curto. E o tempo de resposta ele é crucial para que o lead ele avance no teu funil de vendas. Quanto mais rápido ele for respondido, quanto mais rápido ele obtiver uma resposta, mais as chances dele evoluir ali no atendimento. Então, se tu demora 2, 3, 4 horas para responder o lead que chegou ali no WhatsApp, muito provavelmente você está perdendo venda. Então é assim que a ferramenta ela vai te ajudar a agilizar o teu atendimento, a otimizar, padronizar o teu atendimento, e a gente vai ver também logo na sequência como que a gente consegue recuperar muitos leads que param de responder com a ferramenta ali do DS Voice. Aqui eu vou dar um F5 e a gente vai ver que aqui em cima vai aparecer aquela etiqueta lá que o lead que foi colocada junto com o funil. Então aqui já está aparecendo. Então, quando o lead enviou essa mensagem, lá quero saber mais sobre a empresa XYZ, acionou um gatilho que enviou esse funil automaticamente e já colocou uma etiqueta ali de novo. Certo? Então, agora na próxima aula a gente vai ver como que a gente consegue automatizar esses funis aqui do DS Voice, esses funis, no próprio CRM, em uma etapa, em uma coluna aqui do CRM. Certo? Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer automatizar o envio daqueles funis que fizemos ali no DS Voice, não só funis, que é aquela cadência de áudio, vídeo e imagem, mas só os criativos. O que é criativo nesse caso? Criativo são as mensagens, são os áudios, as mídias, os documentos. Esses quatro aqui a gente chama dentro da ferramenta de criativos. Agora, funis é a junção de tudo isso aqui, ou só de vários de algum deles. Perfeito? Então, criativo é mensagem, áudio, mídia ou documento. Funil é a junção deles. Então, aqui no CRM, o que a gente quer fazer?
A gente quer que quando um lead ele caia, por exemplo, na coluna de follow-up, automaticamente seja enviado ou um funil ou criativos. Por que seria interessante fazer isso? Remarketing, follow-up. Então, muitas vezes, o teu lead, ele te chama no WhatsApp e ele vai cair, por exemplo, numa etapa de entrada e tu usou um gatilho para iniciar a conversa com ele, então o teu tempo de resposta ele foi muito curto. Só que às vezes ou o lead ele não responde mais ou ele para de responder. E daí é onde um ser humano ele tem que muitas vezes vir ali nas conversas ou vir aqui no CRM e ficar procurando quem parou de responder para rechamar, porque muitas vezes esses leads eles chegaram até a gente, até a nossa empresa através de investimento, ou seja, cada card, cada lead que está aqui é dinheiro que tu pagou para esse lead a levantar a mão e entrar em contato com a tua empresa. Então a gente não pode se dar o luxo de não rechamar esse cara, porque isso é dinheiro. Então o que, que a gente quer? A gente quer automatizar o rechamar esse lead para que através dessa rechamada, desse follow-up, desse remarketing, ele lembre de novamente da gente e retorne uma conversa com a nossa empresa e avance ali no nosso funil de vendas. Então, para a gente tirar isso da mão de um ser humano, a gente consegue automatizar ele numa etapa, por exemplo, de follow-up. O follow-up ele serve justamente para tu ficar rechamando esse cara. Mas vamos lá, como que a gente faz isso aí? Aqui na coluna de follow, que é a coluna onde a gente vai automatizar isso, clica nesses três pontinhos aqui no canto da coluna, vai abrir esse menuzinho, tu vai vir em editar coluna. Vai abrir esse outro menu, configurações da coluna, tu vai vir na última opção, automações. Vamos criar a primeira automação, que vai ser, eu vou dar um nome aqui de follow 1. Não precisa botar uma descrição. Essa opção aqui é um intervalo entre execuções, então isso aqui não é interessante nesse primeiro momento, mas isso aqui serviria para, por exemplo, uh, adicionar um intervalo, uma pausa entre uma automação e outra, certo? Gatilhos. Gatilhos vai funcionar como se fosse o que a gente acabou de ver ali no DS Voice. Lembra? Acontece tal coisa, aciona um gatilho que envia um funil. Nesse caso, o gatilho, quando acionado, ele vai executar uma ação. E daí tem várias ações que a gente pode fazer e vamos ter módulos aqui explicando só sobre essa parte de automações, mas já estou especificando aqui a parte do DS Voice nessa parte de automação. Então, o gatilho que nós vamos utilizar aqui é entrada no card. Como assim? Quando o card do lead sair de uma outra etapa e entrar nessa coluna de follow-up, vai acionar o gatilho. Acionou o gatilho, vai executar uma ação, que nesse caso vai ser enviar funil. Então a gente vai selecionar aqui enviar o funil. Qual é o funil que vai enviar? O único funil que a gente tem. Então a gente vai selecionar aqui enviar o funil, qual é o funil que a gente quer que envie. Tipo de conexão. Nesse caso, tu pode colocar a última conversa, que vai chamar pelo último número de WhatsApp que aquele lead estava conversando aqui na plataforma. Ou pode ser uma conexão específica. Tu quer que seja enviado por um número específico que está aqui dentro da plataforma. Nesse caso eu só tenho um, mas se tu tiver mais, vai aparecer a lista de conexões que tu tem, certo? Então eu vou deixar aqui o número que eu tenho conectado. Eu poderia adicionar uma nova ação para, por exemplo, colocar uma tag para eu saber que esse lead recebeu aquela mensagem de remarketing, de follow, mas nesse caso a gente vai se atentar apenas no funil, certo? Então, lead entrou na coluna, vai acionar o gatilho e vai enviar o funil de saudação. Poderia colocar uma exceção, que é troca de mensagens, por exemplo. Se o lead ele não respondeu, não mandou mensagem por 1 hora, daí aqui eu escolho unidades, minutos, horas, dias, 1 hora, daí sim ele não vai receber essa ação aqui, esse funil. Então a exceção é o que vai excluir o lead de receber essa ação aqui. Perfeito? Mas vamos deixar só o gatilho de entrada e o funil que vai ser enviado. Clique em salvar. Pronto. Já criamos uma primeira automação. Agora eu vou vir adicionar uma nova automação e eu vou colocar um follow 2. Agora, em vez de ser entrada no card, eu quero que o gatilho seja tempo na coluna. Ou seja, se esse lead ele tiver a 2 horas
nessa coluna, ele vai receber, vai acionar o gatilho e a ação que vai ser executada não vai ser enviar funil, vai ser enviar um criativo, que no caso eu vou escolher qual criativo seria, mensagem, áudio, mídia ou documento. Eu vou botar uma mensagem. E daí aqui eu escolho qual criativo que vai ser, que no caso é a mensagem 01. Salvar. Agora eu vou usar o mesmo gatilho. Follow 3. Tempo na coluna. Vou colocar aqui 1, só que em vez de ser horas, dia. Ou seja, se o lead estiver há um dia nessa coluna, ele vai receber o criativo de áudio. Eu escolho aqui, tipo de conexão, vou manter a última conversa e salvar. Ou seja, lead saiu aqui dessa etapa de entrada, entrou aqui em follow-up, o que vai acontecer? Ele vai receber o primeiro funil. Ficou mais 2 horas, ele vai receber. Deixa eu ver como é que está a outra automação. Ficou mais 2 horas, ele vai receber o criativo de texto, ou seja, aquela mensagem 01. Ficou 2 dias na coluna, vai receber a outra mensagem. Então é assim que tu consegue ir automatizando um remarketing, uma rechamada desse lead, certo? Pronto, tudo certo. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou trazer o card do lead aqui para follow, dei um F5 aqui para recarregar, para subir as automações que eu fiz. Vou pegar o card do lead e vou trazer aqui para follow-up. A partir do momento que eu soltei, ele vai começar a enviar. Ó, gatilho, entrada no card acionado, e agora ele já está enviando ali as automações. Então ele está enviando o funil. Agora, se o lead ele tivesse a 2 horas ali dentro, ele receberia a mensagem. Depois, receberia o áudio. Então, é assim que tu consegue tirar isso, esse rechamar, por exemplo, lead, ou ficar fazendo follow-up, ou qualquer outra coisa, é assim que tu consegue tirar isso da mão de um ser humano e botar isso na mão de automação. Então, aqui tu está usando duas ferramentas. Tu está usando o próprio CRM como não só um organizador de todo o teu funil de atendimento, de todo o teu funil comercial, mas tu também está usando ele com o auxílio de outra ferramenta que é o DS Voice para tu potencializar o teu processo comercial. Porque o follow-up, tu precisa fazer um follow-up, tu precisa ter pelo menos 8 pontos de contato com o teu lead para ele conseguir evoluir, senão tu está deixando muito dinheiro na mesa. Então é assim que uma ferramenta ela vai te ajudar a recuperar muito dinheiro que tu está deixando na mesa, certo? Então, por exemplo, tu poderia criar aqui automações de follow até 60 dias. Em 60 dias tu ia estar rechamando aquele lead e tu não ia estar fazendo um pingo de esforço para isso. Imagina um lead que ele clicou no teu anúncio, tu pagou por isso, tu pagou para ele clicar no teu anúncio, para ele te chamar no WhatsApp, ele te chamou, tu respondeu ele não deu a mínima ali pro teu atendimento, parou de te responder, mas tu pagou por isso. Imagina agora tu ficando incomodando ele durante 60 dias. Cara, ou esse cara vai te bloquear, ou ele vai te responder. Uma das coisas vai acontecer. Só que quando esse cara ele começa a ser rechamado, cara, é aí que tu começa a recuperar muito dinheiro, é aí que tu começa a fazer mais dinheiro, certo? Então usem esse tipo de ferramenta, vai ter o módulo ali de automação de CRM, onde a gente vai falar mais sobre essa parte de automações nas colunas. Isso aqui vai ser muito interessante, nós usamos muito isso aqui na nossa operação. Então, é basicamente isso. Essa ferramenta aqui da S-Voice, cara, é uma das mais incríveis que a gente tem aqui na ferramenta, porque de verdade ela consegue otimizar o teu atendimento, padronizar, então tu vai evitar que o teu atendente, que o teu vendedor, ele tire palavras da cabeça dele. Não, tu entrega um processo pronto para ele. Tu faz com que ele consiga atender muito mais pessoas, porque todo o processo de atendimento dele está pronto. Então isso aqui só vai te ajudar, certo? Espero que entregue muito resultado aí, espero que de verdade tu consiga ter sucesso utilizando essas ferramentas e colocando o teu processo comercial, o teu processo de atendimento, de suporte aqui dentro. Perfeito? Fico com Deus, até uma próxima.
Então, aqui apresentando para vocês a aba de CRM em negócios, onde vai aparecer todo o Kanban com as pipelines, colunas e todos os cards na plataforma de vocês. Aqui disponível a gente tem as configurações primeiramente, onde tem as configurações gerais, o que tu pode trocar o nome da pipeline, o tipo de pipeline, até a moeda tu consegue trocar, exibir campanhas, conjuntos, exibir anúncios também, todas as tagzinhas que vão aparecer aqui configuradas no DS Track. Em colunas, a gente vai ter a opção de tu conseguir ver todas as colunas, excluir elas, uma opção de visibilidade aqui também, onde o usuário user ele vai conseguir enxergar uma coluna específica que já é um padrão deixar em todos, e também onde ele vai conseguir enxergar os negócios, no caso os cards dentro do CRM, os cards que ele não for o responsável. Mais algumas configuraçõezinhas. Aqui tem uma explicação breve do que seria cada uma dessas visibilidades de coluna e de negócios. Ações. Ações é onde vocês vão conseguir marcar um ganho. Então, sempre que tu vender ou que tu quiser marcar um valor lá nos teus relatórios, tu vai criar um botão aqui de ganho, qual próxima pipeline que ele vai, pode deixar na mesma, a próxima coluna, o estado do negócio, tem alguns outros estados. Eu criei aqui de ganho e perda, mas tem de cancelado, aberto ou nenhum também. Criando, só clicar nesse botão de mais, ele já vai ser criado automaticamente. Execuções de automação. Aqui basicamente vai aparecer todos os logs das tuas automações criadas nas colunas. Então, se deu erro, se deu sucesso, o motivo do erro também vai aparecer aqui. Para criar uma nova pipeline, a gente tem uma de teste criada aqui, tu consegue clicar, criar nova pipeline, tu vai colocar o nome, o tipo certinho e vai ser criado. Tem a opção de filtros aqui também, que tem algumas seleções que tu consegue fazer, por exemplo, de tags ou campanhas, de filas também. Visualizar mensagens, tu vai visualizar todas as mensagens que tem aqui, buscar por um card especificamente ou também filtrar para usuários específicos. Aqui na coluna, em mais colunas, é onde tu consegue criar as tuas colunas. Então, clicando aqui também vai aparecer a opção de nome, a cor que vai aparecer aqui em cima. A gente tem algumas criadas aqui também que vocês conseguem alterar dentro de configurações aqui, como eu mostrei. Dentro de todas as colunas vão ter os cards de vocês também dentro dos cards. Tu clicando em cima deles é onde vai aparecer os botões que a gente criou, os botões de ações nas configurações da pipeline, por exemplo, de ganha ou perda. De ganho, tu vai botar o responsável, o valor, o vendedor, caso trabalhe com, queira saber filtrar pelo vendedor certinho. E o horário da venda vai pegar automaticamente o horário que tu estiver marcando o ganho. Aqui tu consegue adicionar uma cadência de tarefas que vai ser um checklist do que quando o lead está nessa coluna, quando o card está nessa coluna, o que nós vamos seguir fazendo com ele. Em atividades, vai conseguir criar uma atividade sempre para lembretes, então no canto inferior direito do card, onde eu vou mostrar para vocês, vai ter a atividade certinho, criar uma de teste aqui. Criei a atividade certinho, vai aparecer quanto tempo falta para ser feita essa atividade. A atividade certinho, um botão para te concluir, editar ou excluir ela. O responsável, a data que foi agendada e a data que foi criada e a data que foi agendada. Histórico, vai aparecer todo o histórico desse card, se foi adicionado uma tag, quando ele foi criado, se foi transferido para algum outro responsável, então tudo vai aparecer aqui. Se tu quiser também filtrar por um ticket criado ou um ticket transferido, consegue filtrar por aqui também. Contatos. Aqui vai aparecer as informações contatos quando tu salva uma variável no DS Agente, aparece aqui quando o lead vem por um webhook. Ele vai aparecer com as informações adicionais, vão aparecer aqui também. E também tem a opção de notas, onde vocês vão conseguir criar algumas notas para colocar em cada card especificamente. Dá para adicionar também uma imagem aqui, algum documento nele. Dentro do card também a gente vai ter a opção de abrir as conversas dele, de deixar marcar ele como não lido, fazer a ligação ou ativar e desativar a IA dele e até mesmo adicionar uma tag manualmente. Agora, dentro das colunas onde vocês vão conseguir editar uma coluna, criar uma automação, criar um card, basicamente vai ser todos feitos por aqui. Aqui um card, onde vocês também conseguem as mesmas opções que eu mostrei, de abrir a conversa, ativar e desativar o agente, adicionar uma anotação, ver o usuário responsável, passando o mouse aqui em cima, vai conseguir enxergar o usuário responsável por esse card, quanto tempo falta para a próxima atividade ser feita, a que a gente criou ali também nas atividades do card. Para te criar um novo manualmente, como é que faria?
Venho aqui nesse mais dentro da coluna em criar negócio, selecionaria o contato, no caso aqui o do Vinícius, o selecionar o responsável, no caso o usuário de vocês. Caso queira adicionar um valor ou um produto criado, pode adicionar aqui, criar, já vai aparecer o card automaticamente para vocês. Aqui dentro, nos 3 pontinhos de uma coluna, vai ter o editar coluna, onde vocês vão conseguir editar o nome dela, a cor dela. Tem 2 opções aqui que poderiam marcar, que é de marcar reunião como realizada ou marcar uma criação de reunião. Em cadência de tarefas, onde vocês conseguem também, como eu mostrei dentro do card, configurar uma cadência por aqui, onde ela vai estar especificamente nessa coluna. Integrações, onde vocês vão conseguir conectar o webhook de vocês. Se o lead vem de um formulário, se ele vem de algum outro, por exemplo, o WordPress, vocês vão criar o webhook dele ali nas automações e vão colocar aqui para eles chegarem na coluna específica também adicionada. E automações é onde vocês vão criar todas as automações. Então, basicamente aqui vão adicionar um nome nela, uma descrição, caso queiram, um intervalo entre execuções. Esse intervalo, ele basicamente é o tempo que vai levar de enviar uma automação para cada card. Então, envia para um, 30 segundos depois envia para outro, e assim vai. Horário de expediente. Também vai respeitar o horário configurado em configurações também, que vai ter uma aula mostrando para vocês. Aí a gente tem alguns gatilhos que vocês conseguem criar, que basicamente uma entrada no card é quando o lead entra naquela coluna, saída do card quando ele sai da coluna para vai executar essa ação, um tempo na coluna, então quando ele entrou ali, ele ficou 10 minutos, por exemplo, vai executar a ação que eu vou mostrar aqui para vocês, uma execução recorrente, um tempo na coluna recorrente e uma quantidade de mensagens recebidas. Esses são os gatilhos hoje disponíveis na nossa plataforma. As ações. A gente, por exemplo, se botar aqui um tempo na coluna 10 minutos, a gente tem algumas ações que podem ser executadas. Envia mensagem, envia um template de mensagem caso tu use a API oficial, um funil no DS Voice, enviar um criativo no DS Voice também tem como, mudar de coluna, adicionar tag, remover tag, adicionar agente e remover agente, ou vincular um responsável específico, por exemplo, um usuário aqui na plataforma de vocês. E essas exceções, elas basicamente servem, por exemplo, se quiser fazer um follow, que se ele ficar 10 minutos nessa coluna, eu vou enviar uma mensagem para ele, mas se ele trocou mensagem nos últimos 9 minutos antes de fechar 10 minutos, não vai ser executada essa ação. E também tem uma outra de tag presente, que essa ação não vai ser executada caso ele tenha tag lead novo, por exemplo. Ainda nesses 3 pontinhos, vocês conseguem transferir os negócios em massa. Então, todos os cards que tiverem na coluna entrada, vocês conseguem marcar por aqui, vão transferir para uma pipeline específica e uma outra coluna também. Voltando nesses 3 pontinhos, tem mais algumas opções. Baixar CSV, então vai baixar todos os contatos, todos os cards dessa coluna aqui, certinho. E execuções de automação é só uma outra tela do que eu mostrei para vocês antes, que seriam os logs das automações. Então, o se deu certo, se deu errado e o porquê que deu errado. Aqui então, no CRM, a gente tem algumas outras opções. A central de atividades é onde vai aparecer todas as atividades de vocês, onde eu mostrei que cria aqui dentro do card em atividades. Elas vão aparecer todas aqui, as próximas que tem as de hoje, as atrasadas, ou todas elas, todas as criadas. Aqui, por exemplo, é uma que a gente criou ali, aparece o contato que foi criado, o responsável e a data também certinho. Ligações. Basicamente aqui é onde vocês vão comprar um número de vocês para fazer ligação no VoIP. O número tem um pagamento único de R$ 50,50 a minutagem de ligação. Tu vai vir aqui buscar o número e comprar o número com o saldo que tem ali em relatórios. Contatos, é onde vai aparecer todos os contatos de vocês também, onde vocês conseguem importar uma coluna. A gente tem uma planilha de exemplo aqui que dá para ser adicionado já esses contatos dentro de uma coluna específica, dentro de uma pipeline específica. Aqui importações, vai aparecer todos os logs da importação, se deu erro, por que que deu erro, ou se deu certo também. Tags, aqui é onde vocês vão criar todas as tags para adicionar nos leads. Basta colocar aqui em criar o nome dela e a cor dela certinho. Aqui também aparece quantos contatos estão com essa tag vinculada neles. E produtos comerciais, onde vocês conseguem criar alguns produtos para adicionar no card. Esse produto vocês vão vir aqui nos 3 pontinhos do card, vincular produto. Ele não altera nada nos relatórios, ele mostra basicamente aqui no total que tem na coluna e vai aparecer no canto superior direito do card o valor adicionado no produto. Fala pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês aqui como fazer o apontamento para a plataforma, certo? Aqui eu estou utilizando o site da Cloudflare, porém vocês vão utilizar o site onde vocês compraram o domínio de vocês para fazer esse apontamento, certo? Então, o que é importante? Vocês vão precisar, dentro desse domínio de vocês que vocês vão utilizar para a plataforma, vocês acharem
a opção de configurar a zona DNS ou então configurar endereçamento, dependendo da plataforma, o nome pode ser um pouquinho diferente, porém as informações sempre vão ser as mesmas. Então vocês vão precisar achar a opção, como por exemplo, configurar zona DNS, que tenha essas três opçõezinhas aqui para a gente configurar, certo? Então, para fazer o apontamento para front-end, que é toda aquela tela bonita que a gente vê em primeira mão, o link da plataforma, como ele vai ficar, essa é a primeira parte. Para fazer esse apontamento, a gente vai deixar ele em tipo a gente vai selecionar um name aqui. Esse name ele se refere ao subdomínio, é o que vem antes do domínio da nossa plataforma. Então, por exemplo, aqui em cima vocês podem ver que no site da Cloudflare existe um dash.cloudflare, certo? Nesse caso aqui, vocês vão escolher esse nomezinho que vem antes, que no caso aqui é dash, mas vocês podem selecionar o que vocês quiserem. Vocês podem colocar, por exemplo, CRM, vocês podem colocar dash, vocês podem colocar dashboard, podem colocar app, assim, mas aqui, como exemplo, eu vou colocar como CRM, certo? Feito isso, para front-end, vocês vão utilizar esse IP aqui, certo? 191.168.143 para fazer o apontamento para front-end. E é importante que deixe isso aqui desativado para ele ficar como DNS only. Algumas opções de plataforma nem tem essa opção aqui. Porém, na Cloudflare ele já tem a opção aqui de deixar como DNS ou com o proxy. Então, você deixa ele desativado se caso tiver essa opção. Vai ficar como DNS only. E aí, vocês vão clicar em Save e tá prontinho. Agora, eu vou só apagar aqui e mostrar para vocês como funciona, porque o apontamento para back-end é basicamente o mesmo. Ele só tem uma pequena diferença que eu vou mostrar para vocês. Essa pequena diferença que eu me refiro para vocês é o seguinte. Aqui, vocês ainda vão permanecer como tipo A, porém, no que seria o subdomínio, quando se trata para apontamento da back-end, a gente vai colocar como API. Esse aqui ele precisa ser específico porque ele se refere a tudo que vem por trás da plataforma, todos os códigos e o uso das APIs. Então, se vocês quiserem utilizar a API da plataforma, essa parte aqui precisa estar apontada e com o certificado gerado. Então é importante que vocês já façam agora em primeira mão para não precisar modificar depois. Vocês podem fazer posteriormente também, mas vocês podem apontar agora já. E aí, vocês vão colocar como API, especificamente aqui, certo? O IP, ele é diferente também. Ele vai ser esse aqui, 186.233. Então, vocês vão apertar aqui em Save e já vai estar feito o apontamento para backend também, que vai ser tipo A, API no subdomínio e o IP apontado, também com o proxy desativado, certo?